Bem, como diria o padeiro, o sonho acabou na Ucrânia. Hoje a Ucrânia é um falso país, tá? Um falso país pobre, porque sempre foi um país rico, porém governado por ladrões. Desde que ganhou a sua autonomia da União Soviética, todos os seus líderes sistematicamente se dedicaram a se apossar das empresas públicas deixadas pelo regime socialista. Muita coisa deixada pelos soviéticos, lá, aciarias, as melhores da Europa, grandes, a maior usina termonuclear da Europa. Há décadas o país recebe infiltração de agentes da OTAN, quase sempre capitaneados por sionistas, alguns da região, há muito tempo. Há muito tempo eles tentam criar um sentimento anti-eslavo e anti-Rússia, mesmo sendo todos eles eslavos e russos. Tudo a mesma coisa. É um trabalho silencioso que remonta até antes do suspeitíssimo Chernobyl, que eu não vou abordar hoje, porque eu tenho que criar uma live exclusiva para isso. Muitos segredos soviéticos foram vendidos por picaretas e bandidos, como, por exemplo, todo o projeto do R-36 Voevoda, que é o ICBM, teve que ser redesenhado pela Rússia. E se tratava simplesmente do maior e melhor ICBM russo na época. Houve essa situação. Moscou, sem dinheiro, não conseguiu manter a sua rede de influência, mesmo pós-Putin, devido à corrupção desenfreada de todas as suas lideranças. Falo por experiência, porque um amigo meu de infância foi cônsul na Ucrânia, depois de ter sido cônsul em mais de 2 dezenas de países, rodando, me disse assustado que a corrupção lá era um nível que ele jamais tinha visto. Nem nos países mais atrasados, mais pobres que ele passou, ele viu o nível de corrupção. Era endêmico, fazia parte do ideário da população. Assim, é da mulher do cafezinho a todo mundo. A corrupção é a palavra de ordem. Essa ânsia e ganância por dinheiro foi o território fácil para o Ocidente começar a comprar almas. E foi isso que sistematicamente a OTAN e o Pentágono fizeram durante mais de 10 anos. Essa ação terminou, finalmente, no Euromaidan, um golpe escancarado promovido pelo Ocidente e gerenciado no chão pela onipresente Victoria Nuland, uma emissária que atualmente se encontra em matriz. Foi ela que veio aqui dar 2 tapas de mão aberta na cara do valente Bolsonaro, depois que ele veio de falar com o Putin. Teve uma reunião muito boa com o Putin, veio para aqui antes das eleições, e ela veio aqui, botou o dedo na cara dele e pronto. O Euromaidan foi a subida ao poder de extensas milícias de verdade. Para isso, ressuscitaram a figura do traidor Stefan Bandeira como efetivamente um grande herói nacional, um dileto servidor responsável por trucidar russos e judeus com notória sistemática. As regiões sul e sudeste da Ucrânia compõem o Donbass, uma área onde, em alguns lugares, 90% da população é de origem russa ou russos nativos. Inclusive, é praticamente impossível não ter uma família em toda a Ucrânia que não tenha uma ligação com a Rússia. Só para ilustrar bem, o prefeito de Kiev é russo. O ministro da Defesa da Ucrânia é russo. Só para elencar alguns casos que parecem surreais. Isso é para você ver o nível de interação. O país que recebe mais exilados ucranianos é a Rússia. Tem batalhões na Rússia que são de ucranianos lutando contra o próprio regime. Mas nesse lugar, no sul, no Donbass, as 4 províncias, vários batalhões puros, tendo à frente o famigerado Batalhão Azov, durante 8 anos praticaram toda a sorte de barbaridades contra o povo. Contabilizam-se aproximadamente 10 mil mortes, um processo de um lado meio guerra civil e o outro chacina mesmo, como um prédio que foi ateado fogo com todo mundo lá dentro, 30 ou 40 pessoas ou mais. Com uma paciência que parecia beirar a covardia, a Rússia calmamente manteve negociações falsamente apoiadas pela Alemanha e por algumas nações europeias, para fazer valer o Acordo de Minsk. A ex-primeira-ministra alemã declarou publicamente que era apenas um engodo, visando ganhar tempo e fortalecer a Ucrânia, para que essa desestabilizasse a Rússia e fizesse cair o regime de Putin. Tudo traição.
tudo traição. Isso é para você passar essa live para esses daí. Dia 24 de fevereiro de 2022, de surpresa, pegando de surpresa até a minha, até o comandante, o Wellington, pessoas que a gente se dedicava bem a isso, a Rússia tomou a atitude que deveria ter tomado alguns anos depois que o último palhaço, literalmente, este é um palhaço de profissão, assumisse o governo bancado pela OTAN e se dispusesse a colocar mísseis nucleares na fronteira com a Rússia. Isso foi a gota d'água. Ele já se preparava porque estava provocando, até acontecer isso. E a Rússia invade como um trator, com 150 mil homens, botando 1 milhão de homens para correr. Mesmo assim, na primavera, com o ex-primeiro-ministro de Israel liderando a missão ucraniana, houve um acordo praticamente selado em Ankara, sob os auspícios do presidente turco Recep Erdogan. Imediatamente, a OTAN entrou em campo, primeiramente através do finado ministro inglês Boris Johnson, o típico retardado, com cara de retardado, e avisando que a Ucrânia poderia jogar todas as suas fichas contra a Rússia. É ali que nasceu a popular frase, até o último ucraniano. A intenção deles não era ganhar a guerra, a intenção deles era derrubar o Putin. Eles sabiam que não poderiam ganhar a guerra, mas poderiam desestabilizar a potência euro-oriental. A um ponto, eles já tinham um mapa pronto, mapa econômico, mapa de estrangulamento, mapa de sanções, tudo aquilo que eles acharam que iriam encontrar a Rússia deslocada. Eles não sabiam dos acordos da Rússia com outros países. Eu não preciso. Começa com X, termina com Na. O resto você acompanhou dia a dia aqui. Bilhões e bilhões de dólares foram despejados, não só no campo de batalha, mas nos bolsos da imprensa inescrupulosa, a mídia atlanticista. Poucas vozes estiveram em público, em rede, dando o real panorama da guerra. Aqui no Brasil, somos meia dúzia de gatos pingados, diante da voracidade da máquina alimentada de fora a dólares. Vemos aí todos esses canais. Esses canais não estão de graça, pode ficar tranquilo. O preço de falar a verdade custa caro. O meu canal está aí. Por eu ter um discurso mais contundente diário, era necessário que eu não crescesse. A prova é que em todo lugar que me dão espaço, a repercussão é grande. Então prova que eles estavam certos. Eu não estou me colocando em protagonismo nenhum. O que fizeram comigo, fizeram com muitos. Fizeram com Rafael Machado, com a Nova Resistência, sempre com a intenção de fechar e anular as pessoas. A Nova Resistência foi taxada pela CIA, em conluio com a autoridade brasileira, e praticamente um grupo semi-terrorista, quando o único terror que eles espalham de verdade é a informação. É a única coisa que eu vejo o Rafael colocar todo dia. Ele, o Lucas Heróis, todos colocando ali com dados. Inclusive, se você vê uma publicação dele, é uma coisa precisa, com todas as citações. Mas hoje o quadro está desenhado e não tem mais como a mídia oficial, a grande mídia, a mídia pequena, que é que nós representamos, sustentar a farsa ucraniana. Zelensky prepara suas malas para fugir do país e deixar para trás um país em escombros, com milhões de refugiados, economia devastada, país destruído e mais de 1 milhão de mortos. E o mesmo número de incapacitados. Como disse um amigo meu aqui no canal ontem, que eu não me lembro o nome, uma clara conotação de humor negro, mas é verdade. A única coisa que a Ucrânia vai conseguir de positivo será um desempenho muito grande nas próximas Paralimpíadas, daqui a 4 anos. É a única coisa que vai ter. Kursk, essa noite, sofreu uma ofensiva violenta e só de mercenários tem 5 mil mortos espalhados por lá. Foi a melhor viagem que eles fizeram. Tem vídeo aqui de mulheres rindo para o campo de batalha e, lamentavelmente, o destino delas vai ser o mesmo. A Rússia esmaga sem dó nem piedade e de forma sistemática a Ucrânia. Não vai haver eleição americana. Não vai dar para ficar em Kursk na eleição americana. A Rússia decretou que não. Vai todo mundo para fora. Todos eles vão para fora. Não tem espaço para mais nada. As mortes são as centenas. As centenas em todas as frentes. Dos dois lados não são dos dois lados não. A Rússia usa pesadamente bombardeio aéreo, bombas FAB 500, 1.500, FAB 3.000. Usa mísseis
de largo alcance, mísseis com uma precisão única, um sistema de defesa antiaérea fantástico e artilharia. Um 5.2 pesado. Tanques, os tanques americanos têm que ser escondidos. Os F-16 foram destruídos no ninho. Eu fui o único que disse que foram 8. E os F-16 não apareceram mais. Eram 12. Perderam mais 2, 10. Pela minha conta, deve ter 2 lá. Por isso que não aparecem em lugar nenhum. E se aparecerem, vão ser abatidos. Os 2 milhões de judeus abatidos, eliminados na Ucrânia, foi com a ajuda dos ucranianos.